Vamos louvar o Senhor. Sabe do seu lado do papai. Esse papai vai cantar. Papai vai cantar. Glória a Deus, aleluia. Papai vai cantar. Tá bom? Aleluia! Aleluia! Deus que age na terra. Aleluia! Santo, santo. Glória a Deus. Desse jeito, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glorioso tu és. Deus vivo. Igreja boa. É, Senhor. Aleluia. Essa música que eu vou cantar foi escrita no século XVIII por um homem chamado John Milton. Ele era traficante de escravos, trazia escravos da África para a América do Norte. E numa dessas suas viagens, ele passou por uma tempestade, seu navio quase ia a pique, e ele pediu a Deus graça naquele momento, e se Deus o livrasse, ele seria um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu exatamente isso, né? Deus o livrou. Ele entregou. Passou agora a pregar pela liberdade deles. Pregando a palavra do Senhor. Perfeita graça, um doce som, salvou alguém como eu. Perdida está, mas me encontrou. Glória a Deus. Céu e hoje vejo. Foi graça que me fez sentir, livrou-me dos meus medos, quão preciosa foi a hora em que primeiro criei. Aleluia. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Bênçãos Deus me prometeu, seguro nisso estou. Aleluia, O Jesus. meu escudo e ação, enquanto eu viver, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita
perfeita graça, eterno amor. A terra vai se dissolver, o sol vai escurecer, mas hoje amar meu Deus será sempre meu, será Pra sempre. que será para sempre meu. É incrível como Deus transforma pessoas. É incrível como Deus transforma nossas vidas. É incrível como Deus faz com que o irmão Levi visse o Espírito de Deus em mim e me convidasse para estar aqui essa noite. É incrível como Deus faz. Deus é incrível. Eu nasci no Evangelho, educado pela minha mãe, junto com meus 7 irmãos, ao pé de Cristo. Nós sempre tivemos um costume em nossa família de fazer o culto doméstico, o culto no lar. E eu confesso para vocês que isso fez uma diferença enorme na minha comunhão com o Senhor. Eu também faço a mesma coisa com a minha família, esposa e filhos. Nós costumeiramente temos nosso culto doméstico. Pratique isso, queridos. Bons costumes a gente não pode deixar. Amém? Amém. Já já eu entro na palavra que eu sei que pouco tempo nós temos. Mas o Senhor vai falar com a gente, já tem falado e vai continuar falando com a gente. Eu só quero cantar só mais essa canção. Ensina-me a tocar teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Deus tem falado comigo há algumas semanas, e essa palavra está em Gênesis, capítulo de número 39. Quero dar um título a esse tema, essa mensagem. É até meia-noite, pastor. É brincadeira isso. Antes de meia-noite eu termino. Quero dar um tema a essa mensagem: governando suas prisões. Gênesis capítulo de número 39. Vamos aprender aqui com o irmão José. Bendito seja o nome. Quem quiser ficar em pé, nos acompanhar, é um prazer enorme. Está escrito, Gênesis capítulo de número 39, versículo 1. E foi José ao Egito, foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graças aos seus olhos, e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso e de aparência, e formoso e à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que lá levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim.
E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falara, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O versículo 21. O Senhor, porém, estava com e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mó, ou carcereiro-chefe. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com, e tudo o que ele fazia, o Senhor, graças a Deus. Pode se sentar glorificando o nome de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus tem falado forte comigo há algumas semanas sobre domínio, sobre governança. Eu sei que há pessoas aqui que estão em cadeias, que estão passando por certos tipos de privações, certo tipo de prisões, sejam elas emocionais, sejam elas em áreas espirituais, sejam elas qual for. Quero relembrar que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, ele foi privado primeiramente de sua liberdade. E a partir do momento que ele foi preso, vendido como um objeto, ele poderia se sentir a pior pessoa do mundo, ficar deprimido, como muitos na nossa época ficariam, ficar revoltado com o Senhor. Ora, os próprios da casa dele foi quem o traíram, foi quem o venderam, foi quem se levantaram contra. Eu acredito que muitos irmãos já se levantaram contra a sua vida. Muitos da igreja já se levantaram contra a vida do pastor dessa igreja, contra a vida do Levi, contra a vida das suas esposas, contra a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza, queridos, sabe por quê? O mal dos crentes é porque eles não julgam, já estão condenando. Atualmente tem sido assim, pastor. O mal dos crentes tem acontecido assim. Eu vejo muita gente apontando o dedo e dizendo: aquele ali não é crente, aquele ali não é ovelha, aquele ali é bode, aquele ali faz assim, assado. E são os primeiros a julgar e a colocar o irmão para fora da igreja, o irmão para fora da casa. Queridos, eu estou falando uma palavra aqui de Deus para que você preste atenção na sua vida, o que você está passando hoje. Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra no teu cativeiro. Deus me trouxe aqui para te ajudar a entender por que você está aqui, passando por isso. Então José estava na casa de Potifar, e o Senhor estava com ele. O Senhor estava com o seu servo. José podia ter passado por todas as desgraças da vida, por todas as misérias e injúrias da vida, por todas as mentiras e calúnias, como aconteceu da esposa de Potifar inventar aquela calúnia contra a vida dele. Porém, ele se manteve fiel ao seu Deus. Então, por que nós fraquejamos? Por que nós vacilamos? Porque nós, muitas das vezes, nos colocamos numa situação de coitado, né? José o tempo todo se manteve fiel ao seu Deus, porque o Senhor era com ele. O Senhor é contigo ou não é, aqui, igreja? O Senhor é contigo ou não é? Tem que ser, queridos. Deus não muda. Deus é o mesmo que foi com José, é com o pastor Marcelo, é com o nosso irmão Levi e é com essa igreja. Amém, igreja? Então, queridos, vamos tomar consciência
Porque quando nós nos encontramos em cadeia, ainda que injustamente, pouquíssimas das vezes nós nos encontramos em prisões por não ser nossa culpa. Pouquíssimas das vezes nós nos encontramos em cadeias que nós não provocamos a situação. Pouquíssimas das vezes. O caso de José, ele era totalmente inocente, totalmente ao léu à sua situação. Ele não provocou aquilo. Porém, aconteceu, queridos. Ele foi vendido como uma coisa qualquer. Os seus irmãos queriam matá-lo pela raiva, pelo ciúme. Se você tem sofrido um ciúme pelo seu ministério, pela sua voz, pelo seu talento, seja ele qual for, pede graça, queridos. Pede graça, porque o levante tem que acontecer. Se você não passar pelos levantes, pelas perseguições, alguma coisa está de errado. Você não está incomodando ninguém. Satanás está dizendo assim, legal. Temos que incomodar mesmo, querido, porque essa é a nossa história. A igreja, desde quando é igreja, o servo de Deus, desde quando é o servo de Deus, ele incomoda mesmo. E essa incomodação com seus irmãos fizeram com que os seus irmãos o vendessem. Por pouco não o mataram, né? Como aconteceu de Caim matar o seu irmão. Mas quando você estiver numa situação assim, preste atenção comigo. Aprenda que o Senhor está contigo, queridos, com você, em todas as situações. Não se revolte contra Deus, não culpe o Senhor. Pelo contrário, aprenda a entender por que você está nessa situação, por que você se encontra nesse cativeiro, nessa prisão. Entenda, José foi colocado ali na casa de Potifar, e o tempo que ele permaneceu ali, ele não ficou lamentando, ele não ficou revoltado, ele não deu as costas para o seu Deus, ainda que padecesse. José passou 13 anos de sua vida preso no Egito, como escravo, em cadeias. Ele não tinha uma congregação para ir todo sábado e domingo, ou vários dias na semana. Era só ele e Deus. Eu te pergunto, se você deixar de vir à igreja, você é menos crente? Então, queridos, está na hora de nós revermos nossos conceitos para o que Deus nos chamou, porque Deus tem aqui propósitos. Deus tem propósitos com essa igreja, Deus tem propósitos com você, Deus tem propósitos com cada um de nós, queridos. É necessário que nós tomemos consciência. Não fomos chamados à toa. Não estamos aqui simplesmente por uma questão social. Mas estamos aqui, queridos, porque nós fomos escolhidos para ser sal e luz. Desde que aconteceu com a casa daquele moço Potifar, todo o tempo que ele permaneceu ali, aquela casa prosperou, foi abençoada, todos os negócios. Potifar confiou tanto em José, que tudo entregou na mão dele. E José era um servo, era um escravo, mas ele passou a governar naquela casa. Quantos querem governar suas cadeias? Quantos querem governar suas prisões? Quantos querem governar os seus sentimentos? Querido, você sabe que você precisa governar os seus sentimentos? Uma vez Deus chegou para Caim e disse assim: olha, teus sentimentos estão bons, domine, isto é, governe. Aprendas a dominar teus sentimentos. Isto antes de ele matar o irmão. O que Caim fez? Se deixou dominar, se deixou governar. Fez o contrário. Todos nós temos sentimentos a ponto, se nós não nos controlarmos, a ponto até mesmo de matar uma outra pessoa. Deixa a mente estar fechada no trânsito, irmão. Você vai ver, né? Deixa alguém passar dando dedo na moto. Queridos, acontece barbaridade no trânsito. Acontece barbaridade em várias situações da vida que nós precisamos de muita calma, de muito de Deus para a gente não perder a unção nesse momento. Então, José governou essas prisões. José foi fiel a Deus em tudo.
E ainda que se levantou aquela calúnia da esposa de Potifar, e Potifar com a pulga atrás da orelha, porque era um crime de morte, mas Potifar, de tanto amar José, de tanto confiar em José, não vou matá-lo, vou deixar na cadeia, né? E o colocou na cadeia. Pouco tempo o carcereiro achou em José graça e o colocou como chefe da cadeia, porque o Senhor era como? Queridos, está na hora de nós tomarmos posição como servos do Senhor, como filhos do Senhor. Deus tem muito para nossas vidas, mas precisamos aprender a dominar nossos sentimentos, a dominar nossos corações, para que nós não nos percamos por todo vento de doutrina, por todo sentimento, por toda a situação, por toda a calúnia que se levantar contra o homem de Deus que está aqui à frente, e por qualquer outra situação que seja. Precisamos dominar, queridos. Deus nos deu essa ordem para dominar, para governar. Nós precisamos transformar maldição em bênção. Deus é especialista nisso. Deus é especialista nisso. Veja, Jefté não era filho de uma prostituta? O que foi que Jefté aconteceu com ele? Ele não se tornou príncipe, chefe do povo de Deus? Eles vão se transformar. Olha só o que aconteceu com Betseba. Aquela mulher, para todos os efeitos, era uma maldição na vida de Davi. Engravidou, perdeu o filho. Ela poderia ser uma mulher desgraçada porque tinha matado o marido dela, tinha traído, né? Mas Deus teve tanta misericórdia que aquela mulher se tornou a mãe do novo rei de Israel. Temos que transformar a maldição em bênção, temos que governar a nossa situação, para que essa situação não perdure. Querido, se está ruim, se está difícil, você tem toda a mente de Cristo para mudar. A Bíblia fala para a gente não se conformar, mas transformar pela renovação do nosso pensamento, queridos. Nós temos que tomar posição, e fazer o bem. Veja só, José passou por toda aquela tribulação, por toda aquela causa em que ele não merecia, e quando finalmente chegou o tempo da sua glória, ele passou a governar sobre todo o Egito, toda a terra do Egito. Praticamente ele era o Barack Obama daquela época, o governante do mundo. E o que acontece? Ele passou a governar também os seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam traído. José passou a governar a sua família do jeito que Deus tinha mostrado antes em sonho. Ora, queridos, precisou muito mesmo de Deus na vida de José para que ele perdoasse seus irmãos. Você consegue perdoar uma traição conjugal? De irmãos, de pais, de filhos? Se você não consegue, você tem que aprender aqui com o Espírito Santo de Deus. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a liberar perdão. Senão você não é digno de cear essa noite. Senão você não é digno de participar do pão, que é o corpo, e do sangue do Cordeiro. Então, a Bíblia manda a gente se examinar. Perdoe, queridos. Perdoar não tem nada a ver com sentimento, é uma decisão. Perdoe, libere perdão. Você não precisa abraçar aquela pessoa que te traiu. Você não precisa andar de braços dados com aquela pessoa que te fez mal. Simplesmente perdoe e libere perdão. Você precisa ir para o céu. Você precisa ir em direção ao Cordeiro do Senhor. O próprio Cristo deu esse exemplo. Quando as pessoas se escarneciam dele da cruz, dizendo que ele descesse, ele era Deus, e ele não levou em consideração, está pedindo: Senhor, perdoa. Queridos, muitas das vezes eu vejo o Senhor fazer isso com a gente. Ele não leva em consideração a nossa ignorância, nossas faltas, nossos defeitos, nossos erros. Eu tenho certeza que Ele passa um pano sobre tudo isso, Ele uma borracha, Ele apaga,
porque ele sabe que não vale a pena. Ele está sempre disposto a nos perdoar. E sabe como é que você também consegue perdão? Quando você pratica o dom sobrenatural do amor. Presta atenção. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está escrito em Gálatas 6:10. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20 fala. Glória a Deus, aleluia. Mais na frente a gente vê o que Deus está fazendo na vida de José. Quando ele passa do cativeiro para governante mesmo, né? Ele já vinha governando, ele já vinha ensaiando, ele já vinha dominando a situação, porque outra pessoa se contentava simplesmente em ser escravo e acabou. Ele não. Ele chegou a dizer lá para o copeiro, disse: ó, eu estou aqui sendo administrador dessa cadeia, mas quando você estiver lá com o faraó, lembra-te de mim lá, viu? Então, queridas, a gente sempre tem que almejar sair das nossas prisões, ainda que você governe, porque Deus não deseja isso para você. Você é príncipe e princesa do Senhor. Deus não te criou para ser um prisioneiro o resto da vida. Você pode passar pela cadeia, mas o Senhor é contigo. Você pode passar pela prisão, como servo, como seja lá o que for, mas o Senhor é contigo. Agora,